Vídeo rápido para a gente comentar um estudo muito bom feito sobre Vale e CSN Mineração. A gente vai ver os números, ver se faz sentido e responder as dúvidas que muita gente tem. Se vale a pena, quais os riscos e em qual delas vale mais a pena investir. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. É um estudo muito interessante, porque quando a gente fala dessas duas empresas, o principal é o perfil, o portfólio e o comportamental. Para quem gosta de dividendos, tanto o CSN Mineração quanto a Vale, elas sempre figuram naquelas listas de recomendação, elas sempre estão entre as maiores pagadoras. E ultimamente vem sendo muito falada, seja porque mega investidores começaram a aportar nelas, seja por toda a queda na cotação, muito puxada pela queda do minério de ferro, e não só pelo minério de ferro, deixando o macro um pouco de lado e olhando para o cenário interno, o próprio setor de mineração e siderurgia, um comentário rápido aqui, é um setor que vai muito mal quando a gente tem ciclo de alta na Selic, que a gente pode ter na próxima quarta-feira. A tendência é de que realmente o BC suba a taxa básica de juros, e quando a gente pega um estudo de todos os outros ciclos que a gente teve até hoje, os setores que têm a pior performance são o setor de educação, papel e celulose. Esse daqui muito interessante. A gente vê como a Irani, por exemplo, vai reagir. Muito pouca gente falava da Irani até pouco tempo atrás, e essa semana eu já comecei a ver alguns movimentos diferentes para a companhia, e um processo muito parecido àquele que existiu lá atrás, quando ninguém queria o Bradesco, a gente se aproveitou da situação, e quando a Irani custava R$ 13, todo mundo falava dela. Agora que ela está na casa dos R$ 7, ninguém comenta sobre a companhia. Estou muito curioso para saber como ela vai reagir, caso a gente tenha de fato essa alta. Setor imobiliário vai muito mal, e o de mineração e siderurgia, ele vem logo aqui, na quarta posição. Recentemente a gente teve o Barsi anunciando que comprou CSN Mineração. Um outro grande movimento também foi de Howard Marks, que reforçou a aposta dele não só nas ações da Vale, iniciou também uma posição nas ações da Gerdau, e com isso a gente tem um misto. Enquanto grandes investidores começam os seus aportes, a gente tem revisões para baixo, o minério não para de cair, as ações estão em queda e recomendações de venda não param de surgir. Surgem também muitas dúvidas na cabeça do investidor em qual dessas ações investir, se vale a pena investir, se elas pagam dividendos, e para isso a gente tem um estudo muito bacana focado nesse comparativo das ações da Vale com o CSN Mineração. Esse vídeo ele é um pouco diferente, o que a gente vai fazer hoje é uma leitura, mas por mais maçante que pareça, pega sua água, seu café ou seu chá, que no final do vídeo você vai saber em qual delas investir, ou se até mesmo vale a pena investir em uma ação assim. Mineradora desafia a Vale e enche o bolso dos investidores com dividendos. Ações agradam o mercado, mas apenas uma é favorita para enfrentar o cenário desafiador dos próximos meses. Vou colocar aqui /anos, talvez. Por que a gente fala de um ciclo de minério de ferro? E esses ciclos não são curtos, eles tendem a durar alguns anos. Na Bolsa Brasileira, duas empresas têm exposição ao minério de ferro, Vale e CSN Mineração. Comentário rápido aqui, não são só elas, a gente tem pelo menos mais umas três, mas aquelas que a produção é focada no minério, aquelas que têm a maior exposição, são a Vale e a Semin. A Vale, que é líder no segmento, ainda sofre consequências de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Já a CSN Mineração vem atraindo olhares pelo seu endividamento negativo e um retorno de dividendos robustos que proporcionou aos investidores no passado. Como a gente vai olhar pouco para número, não vai fazer uma análise fundamentalista, tem vídeos aqui dedicados, no caso da CSN Mineração e no caso da Vale, que a gente faz análise fundamentalista, olha o balanço da empresa, traça a perspectiva futura, e caso você queira saber desse endividamento negativo, caso você queira saber sobre o retorno de dividendos, acabando aqui você pode procurar, que está tudo nesses vídeos. A companhia ainda negocia a preços democráticos, cerca de R$ 6 por ação, enquanto a Vale está cotada a 57. Isso daqui é outra coisa que a gente vai comentar, esse valor nominal por ação, porque isso não tem nada a ver e não quer dizer que a ação está barata ou cara. Mas afinal de contas, qual é a melhor alternativa para quem busca se expor ao minério de ferro e ganhar renda passiva com dividendos? Quais são as principais diferenças entre Vale e CSN Mineração? A principal diferença entre as duas mineradoras está no nível de produção, ou seja, no tamanho, na magnitude, quando a gente compara Semin com Vale 3. Só para vocês terem uma ideia, a Vale ela produz hoje 300
320 milhões de toneladas, o novo guidance da empresa foi para casa de 330 milhões, divulgado essa semana, enquanto a CSN Mineração tem uma produção de apenas 40 milhões de toneladas. Mais um pouco aqui a gente fala de uma diferença de quase 10 vezes, a diferença atual delas hoje fica na casa de 8, 9 vezes. Além disso, a Vale produz um minério de ferro com melhor qualidade e esse diferencial permite que a Vale tenha um custo total de produção bem abaixo do que a CSN Mineração. Isso torna a companhia mais resiliente em cenário de preços de minérios mais baixo. O maior diferencial dessas duas empresas, ele está aqui. Quem é mais antigo está acostumado com essa imagem. Ele mostra os ciclos de negócio que vão desde o pico até o período de recessão, onde esse trough, que significa atravessar, passar sobre a recessão. Então, quando Vale e Petrobras eles chegam nesse momento aqui mais difícil, elas têm uma capacidade muito maior de atravessar isso, por conta exatamente disso daqui que a gente está vendo, questão de custos. E custo, ele tem tudo a ver com expertise. Petrobras, apesar de toda a dificuldade que a gente tem aqui, própria ingerência em cima da empresa, quando a gente fala de perfuração e extração profunda, ela é uma das empresas, se não a empresa, com maior expertise no mundo todo. O custo de extração acaba sendo menor do que se a gente tiver uma concorrente surgindo hoje. E a mesma situação é aqui para Vale e para a CSN Mineração. Só a nível de comparação, para vocês terem ideia, com o minério de ferro hoje na casa de R$90, mesmo depois de cair tanto, para a Vale isso ainda é um cenário muito tranquilo, extremamente positivo. Ela vai continuar gerando muito caixa e a gente tem estudos aí que ela tem condição de continuar pagando 10, 11%, e mesmo se ele continue caindo para casa de 80, para casa de 70, o custo da Vale ainda permite que ela tenha lucro. Já no caso da Semin, ela tem um custo muito mais elevado. O minério de ferro na casa de 70, 80 dólares já começa a ter uma pressão muito forte no número da empresa e a gente vê lucro cair, dividendo cair, cotação cair, o que também é normal porque a gente fala de uma empresa cíclica. Então essa questão de custo ela é muito importante, está muito ligada com lucro e dividendo final e também está muito ligada à expertise da empresa. Nesse caso, a Vale tem uma ampla vantagem para a Semin. No faturamento, a gente também tem uma distinção. A Vale fatura cerca de 200 bilhões de reais por ano, enquanto a Semin ela não chega a faturar 20 bilhões por ano. Então novamente a gente vê uma diferença na casa de 10 vezes entre as empresas. Além disso, a gente tem mais uma diferença, que é que a Vale trabalha com outros metais de transição energética, níquel e cobre, enquanto a Semin ela é muito focada na parte de minério de ferro. Então, quando a gente olha lá na frente, pensando em transição energética, tudo que envolve ESG no futuro, níquel muito utilizada na bateria de carros, então a gente tem um mundo migrando para os carros elétricos. A Vale está se preparando, na realidade ela já se preparou, lá na frente é que ela vai colher resultados, enquanto a Semin está muito focada ainda na parte de minério de ferro. A parte de dividendos, a forma como elas remuneram os acionistas também é diferente. A Vale tem uma política muito bem definida, que ela remunera os acionistas com 30% do seu EBITDA ajustado, menos os investimentos que ela tem. E a frequência de pagamentos dela é semestral, a empresa paga no mês de março e em setembro. Eu gosto desse tipo de política, não só no caso dela, toda empresa que tem esse controle, no caso dela, com base no EBITDA menos investimento, ele é benéfico porque não permite que a empresa distribua mais do que aquilo que ela gera de caixa, mais do que aquilo que ela tem capacidade de investir, então isso acaba funcionando como uma trava. Isso daqui é boa gestão de fluxo de caixa. E aí, quando o endividamento está controlado, existe espaço para dividendos extraordinários e também programas de recompras, que é algo que a Vale sempre tem em aberto. Já no caso da CSN Mineração, ela trabalha com dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro e ela também não tem uma periodicidade definida. Então a gente não tem métricas e a gente não tem frequência no caso da Semin. Porém, na prática, a companhia pagou em anos anteriores de 70% a 100% do lucro e costuma remunerar seus investidores 2 vezes ao ano, geralmente em maio e novembro. E aqui no caso dela, falando em dividendos, a gente tem o positivo e o negativo. Do lado negativo, aqui ela não tem métrica nenhuma, ela pode distribuir 100% ou mais do lucro líquido, o que em ciclos de baixa, que é algo que a Semin ainda não viveu, e vale a gente se atentar a isso, não seria tão legal assim. Do outro lado, a gente vê que sem essas travas, a empresa ela tem um apetite muito forte por distribuição. Então quem é sócio da Semin, ou quem pretende ser sócio histórico, mesmo que curto, já mostra que a empresa tem apetite por distribuir, e o sócio pode esperar grandes dividendos no caso da Semin. Quando a gente fala dessas duas empresas, a gente tem que olhar muito para a China, principalmente no caso da Vale. A gente tem uma matéria de hoje, por exemplo, muito recente, que busca o entendimento dela, com questionamento se ela vai voltar para casa de R$100 ou não. E só para vocês terem ideia, os países que mais geraram receita para a Vale. A dependência da Vale hoje com a China
ela é de mais de 50%. Por isso que quem é acionista da Vale não pode torcer contra a economia chinesa, não pode torcer contra a economia asiática. Metade de tudo aquilo que a Vale fatura vem da China, então ela é extremamente dependente da economia chinesa. E só um comentário bem rápido, eu saí da apresentação para a gente ter algo mais dinâmico aqui, eu trouxe todas essas empresas, Vale, Semin, Gerdau, CSN, Usiminas, o minério de ferro e a Goal 4 também tem relação com isso. Deixa eu só tirar o Ibovespa aqui, tirar isso daqui também do diário, trazer para o semanal, fica mais fácil de mostrar. A gente tem o minério de ferro aqui em amarelo. Perceba que todas essas empresas, elas seguem um movimento muito parecido com o minério de ferro. Mesmo empresas de siderurgia, mesmo Gerdau e Usiminas, às vezes é muito mais fácil a gente acompanhar o macro China e minério de ferro. O minério de ferro aqui nessa linha amarela acaba sendo a commodity mãe de todas elas. Então uma tática muito simples que muita gente olha, por exemplo, é olhar a mediana dos últimos 10 anos da commodity, se aplica muito bem no caso do minério de ferro e é uma estratégia que você também pode seguir para qualquer uma dessas empresas, porque de maneira primária ou secundária, como é o caso da siderurgia, todas elas dependem do minério de ferro. O cenário lá, ele não é nada legal, a gente já vai ver mais à frente. A China depende cada vez menos de setores de infraestrutura e do setor imobiliário, e isso faz com que a demanda por minério de ferro seja menor e os preços fiquem cada vez mais baixos. No caso da Vale, o preço que cobre custo fixo e variável na operação, aquele custo que a gente acabou de ver lá em cima, ele fica na casa de $70. Com o minério de ferro perto de $100, a Vale ainda consegue gerar bastante caixa para remunerar os seus acionistas. A Vale tem uma ampla vantagem para a CSN por conta do custo de produção. Aqui a gente vai ver um vale a pena nos dois casos. Vale a pena investir nas ações da Vale? Na minha opinião, aqui eles foram muito certeiros, eles trouxeram como riscos, no caso da Vale, o cenário da China, que a gente já conversou, a mudança do CEO que já ficou para trás e toda a questão envolvendo as indenizações passadas. Eu até deixei separado aqui do lado na apresentação, quem lida com a Vale, mesmo ela sendo privada, vai ter que lidar com interferência, vai ter que lidar com ingerência, vai ter que lidar muitas vezes com pressão acima do normal, vai ter que lidar com um passado nem tão bonito assim, e uma cobertura muito forte, uma vez que ela é a maior ação do setor, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo. Isso tanto é verdade que nesse Vale a Pena Investir na Vale, nesse estudo e as pessoas que eles consultaram, eles nem trouxeram nada positivo se vale a pena ou não, eles só citaram os 3 riscos, do qual esse que a gente acabou de conversar, na minha opinião, ele é o maior, ele exerce maior pressão para quem é sócio da empresa. Já no caso da CSN, na mesma pergunta, o cenário ele é totalmente diferente. Vale a pena investir em CSN Mineração? Uma das principais vantagens da Semin é a sua baixa alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa disponível do que dívida. Esse baixo endividamento permite que a empresa continue investindo em seus projetos, ao mesmo tempo que continua a pagar bons dividendos para o acionista. A Semin tem projetos definidos para os próximos 4 anos, que embora consumam caixa no médio prazo, podem proporcionar um retorno positivo para a companhia a longo prazo. A expectativa da Semin, que a própria empresa já divulgou, é de aumentar a produção de minério de ferro de 42 milhões de toneladas, que é o atual, para quase 70 milhões de toneladas lá em 2028. É um aumento considerável, a gente fala aqui de mais de 50% de aumento na produção. Como desafio, uma possível queda no preço do dólar e do minério de ferro, além de uma alta de custos de frete marítimo. Então o dólar tem um impacto maior também para a Semin quando a gente compara ela com a Vale. E essa dependência maior e uma maior exposição ao minério de ferro também jogam contra em períodos de baixa da commodity, uma vez que a Vale ela já tem ali de 20 a 25% da receita dela vindo da parte de metais básicos. O que diz o consenso de mercado? No levantamento feito pelo investidor, de 12 instituições, 10 recomendam compra e 2 a manutenção das ações, e no caso da Semin, de 10 instituições, apenas 3 recomendam compra e o restante todo recomenda a manutenção. Num comparativo interessante, só para vocês terem uma ideia e a gente não ficar naquele negócio generalista, né? Como ter renda mensal de R$1.000 com dividendo na Vale e Semin, isso aqui é um comparativo do passado das empresas, porque o presente e futuro ele é favorável à Vale, mas quando a gente olha para o passado, ele com certeza beneficiou mais a CSN Mineração. Eles consideraram a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos, a Semin tem uma mediana muito maior, na casa de 13%, o da Vale
que foi de 8%, e eles fizeram a simulação com prazo e investimento de R$ 500 por mês. No caso da Semin, para ter uma renda mensal de R$ 1.000, o aporte ele seria de R$ 91.000, e no caso da Vale aqui embaixo, esse aporte ele seria de quase R$ 150.000. Então os últimos 5 anos eles foram muito vantajosos para a Semin, nada garante que daqui para frente ela vá continuar distribuindo tanto, e não só na questão do valor, a questão do tempo também. Na casa de 8 anos, o investidor já consegue essa renda de R$ 1.000 por mês com a Semin, e com base nos últimos 5 anos da Vale, a gente precisaria de algo próximo de 14 anos. A Semin, ela entrou recentemente na carteira de dividendos do BB. Foi a escolhida pelo Barsi para entrar na carteira dele, ele sentiu vontade de se expor ao minério de ferro, dentre Semin e Vale, ele escolheu as ações da CSN Mineração e, segundo ele, o preço de uma Vale é possível comprar pelo menos 12 CSN Mineração e garantir receber provento de 12 ações ao invés de uma. O que é algo muito comum, ele sempre disseminou isso, inclusive com o Banco do Brasil a quase R$ 60, ele não fez nenhum movimento. Quando o Banco do Brasil desdobrou e cotado a quase R$ 30, ele comunicou que fez um aporte de milhões de reais junto com aquele movimento do Bradesco, só que é algo que vai contra a própria matemática. No momento que aquilo desdobra, o dividendo também foi cortado ao meio, então essa questão de valor nominal ela fica de lado. O que o sócio sempre tem que olhar é para o lado de dentro da empresa e quanto ela gera de caixa, dinheiro, lucro e dividendo. Nos últimos 12 meses, a Vale tem uma queda de mais de 15% e a CSN Mineração tem uma situação totalmente diferente. Nos últimos 12 meses, ela tem uma alta de mais de 50%. Isso daqui explica muito o porquê a gente tem tão poucas recomendações de compra para a CSN e a grande maioria recomenda a compra das ações da Vale. A Vale é uma gigante, mesmo que o investidor entre o momento errado na empresa, a tese futura dela é tão boa que esse dinheiro pode ser recuperado um dia. Diferentemente de uma small cap, aqui a gente fala não só do minério de ferro, a gente fala de metais básicos, ferrovias bilionárias, custo menor, expertise maior. Só a nível de comparação da matéria que a gente viu recente dela, a Vale pretende ter 10% de toda a produção de minério dela vindo de rejeito. Se a gente pegar os 330 milhões de toneladas hoje, 10% disso corresponde a 33 milhões de toneladas. Só para vocês terem ideia da magnitude aqui. Só aquilo que a Vale vai tirar de rejeito são 33 milhões de toneladas, que é algo muito próximo do que a Semin produz hoje. A Semin produz acima de 40 milhões de toneladas. Então, que uma tira de rejeito e estéril, a outra produz normalmente. Essa é a diferença das duas. Por isso, vale muito a pena a gente tomar cuidado com essas diversas recomendações de venda que a gente teve, principalmente no caso da Vale, em momentos de baixa, porque o caminho a ser tomado quando a gente fala de empresa cíclica, ele é exatamente o oposto. Com isso a gente vê grandes investidores fazendo aportes, com isso a gente vê o Barsi, que sempre disse que não gosta de empresas cíclicas, iniciando os aportes em uma empresa cíclica. A gente vê Howard Marks, do qual eu recomendo fortemente para quem quer ter uma empresa cíclica, para quem gosta do setor cíclico, para quem quer ganhar dinheiro com o setor cíclico, leia Howard Marks. A gente vê ele cada vez mais aumentando posição nessas empresas, principalmente na Vale. Na minha opinião, por isso a gente tem duas ótimas empresas. Dentro da nossa estratégia, sempre que a gente encontra uma ótima empresa, a gente busca, através da diversificação de gerenciamento de risco, se expor a essas empresas, independente de quantas são ou do tamanho delas. Se é uma boa empresa, a gente quer ser parceiro dessa boa empresa, só que o que vai mandar no caso dessas empresas é o próprio investidor, é o perfil dele. Quem já tem um portfólio, uma carteira pronta, é até mesmo mais fácil para esse investidor se expor a uma empresa menor, com risco maior, mas com potencial de valorização também grande, como é o caso da Semin, como o próprio Barsi fez. Quem está num processo de construção, quem não pode arriscar tanto, e aqui eu não falo de queda na cotação, as duas estão suscetíveis à queda na cotação. Eu falo de tese futura de empresa, eu falo de perca total do valor aplicado. É consenso de todo mundo que a Vale é uma empresa mais segura do que a Semin, que ainda é uma small cap. Então o perfil, o momento atual, o comportamental do investidor, quanto ele é suscetível ou não a riscos, isso é o que vai dizer para ele qual dessas duas empresas escolher, ou até mesmo se expor às duas com a divisão de capital, que não tem problema nenhum. Além disso, quando a gente fala de siderurgia e mineração, a gente não precisa ficar só nessas duas empresas que são as mais faladas. O investidor ele tem outras opções, ele pode ir para a Gerdau, a gente tem os Minas, a gente tem a Aura Minerals, para quem gosta de mineração, empresas cíclicas, mas aqui a gente tem uma empresa que é focada na extração de ouro. A gente tem a Ferbasa, que muito pouca gente fala hoje dela, uma situação muito parecida com a Irani. Quando a cotação estava lá em cima, todo mundo falava, hoje muito pouca gente fala da empresa, e a gente sempre se aproveita de momentos como esse. Fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade. Ferbasa também é uma empresa desse setor, com ótimo histórico
histórico de remuneração, a empresa que mais valorizou desde a criação do Plano Real, pouca gente fala da empresa. Então a gente tem um universo de empresas, mas o momento seu como investidor, a robustez da sua carteira e o quanto você pode se expor a riscos é o que vai decidir qual dessas empresas é a melhor para você no seu cenário, porque aqui a gente só fala de boas empresas. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais extenso, uma leitura que pode ser um pouco mais maçante para muita gente, mas para mim isso é muito válido porque muita gente ainda tem dificuldade em qual dessas empresas escolher, mas quando a gente olha para dentro, para o nosso momento atual e não tenta copiar ninguém, tudo fica muito mais fácil, inclusive tomar essa decisão. Deixa no comentário se são sócios de alguma dessas duas empresas, se estão de olho em Vale, Semin ou qualquer uma delas. Considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preenche o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.